Então, nós vamos dar continuidade na nossa aula, falando hoje sobre o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, que está em Apocalipse, do capítulo 4, vai até o capítulo 7. Esses capítulos apresentam a terceira parte da tríplice revelação de Apocalipse feita por Jesus. Isto é, os eventos que hão de acontecer. O arrebatamento da igreja é o próximo grande evento aguardado pelos cristãos. Nós falamos a respeito disso na aula passada, sobre o porquê que a igreja tem que entender o livro de Apocalipse. E quando nós começarmos a estudar as tribulações que virão sobre a terra, nós veremos que a igreja em si não estará fazendo parte desse povo que vai sofrer as consequências do Senhor por desprezarem o conhecimento de Deus. Então, nós podemos ver que nele se encerra a graça. Onde? No arrebatamento. No arrebatamento se encerra a graça. Não só para o cristão que estiver em vida, mas também para aqueles que já dormiram no Senhor. Então, a graça, com o arrebatamento da igreja, finda também o tempo da graça. Por quê? Porque o Espírito do Senhor vai subir junto com a igreja. O Espírito Santo que foi dado à igreja, depois que Jesus voltou para o Pai, ele agora vai subir junto com a igreja. Então, findando assim o tempo da graça. Os que estiverem vivos serão transformados de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis, assim como os que dormiram esperando no Senhor. Então, todos nós que estivermos ou vivos ou já mortos no nosso corpo, receberemos um novo corpo glorificado, um corpo sem pecado. Estes receberão a imortalidade e os seus corpos revestidos de glória. Então, todo aquele que espera a vinda do Senhor e no dia que ele voltar para buscar a sua igreja, ele subir junto com o Senhor, ele vai receber um corpo glorificado, um corpo igual ao corpo do Senhor. Deixará de ter carne. Agora nós seremos espírito. Teremos um corpo glorificado. A palavra de Deus afirma que naquele dia teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está em 1 João 3,2, vamos ler? João faz parecer fácil, né? Quando Cristo aparecer, nós receberemos um corpo igual ao dele. Por quê? Porque ele veio para buscar a sua igreja, para levar a igreja para o lugar que ele já preparou para ela. Após o arrebatamento da igreja, a terra passará por um estado de sofrimento e horror conhecido por a grande tribulação. Quando Deus derramará do céu o cálice da sua ira, exercendo juízo contra aqueles que, mesmo conhecendo a sua advertência no Evangelho, escolheram viver a prática do pecado. Então, o juízo é para quem? Para aqueles que ouviram a sua palavra e não deram ouvidos. Aqueles que acharam que o Senhor demora para buscar, então eu vou ter tempo de consertar com o Senhor. Às vezes não dá tempo.
É igual a parábola que o Senhor Jesus, ele nos conta, né, a respeito o Senhor que viaja e deixa o seu servo cuidando das suas coisas. Coloca um mordomo para estar à frente de tudo que ele possui. E viaja. Como ele demora para voltar, o servo diz, meu senhor está demorando muito, e começa a aproveitar da situação, começa a maltratar os seus conservos, começa a roubar. O seu servo começa a ter uma vida que não condiz com aquilo que lhe foi designado fazer. O que acontece com esse servo? O seu senhor vai chegar num dia que ele menos espera. E ele terá que prestar conta de tudo que ele fez. Assim também vai ser conosco se nós não estivermos preparados para o dia do Senhor. Quando ele vier, nós vamos prestar conta de tudo o que nós deixamos de fazer do que ele nos ensinou. Então, o Apocalipse, ele é para nós uma advertência, para que nós como igreja possamos viver segundo o seu Evangelho. Porque Jesus já nos ensinou a maneira de nós vivermos. Em 3 capítulos do livro de Mateus, ele nos ensina a viver uma vida reta na sua presença, que está lá no capítulo 5 até o capítulo 8. Se nós estudarmos esses 3 capítulos, ele é toda a base da nossa vida cristã. Se nós observarmos eles, nós viveremos testemunhando do poder de Deus aqui nessa terra. A revelação dessas verdades bíblicas que estão para acontecer deve despertar em nós um grande temor. Não só o temor pelo sofrimento do futuro, mas o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios 9:10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Porque sem o conhecimento de Deus, a sabedoria vai embora, e o homem deixa de ser prudente, né? Ele passa a ser um homem aventureiro, que procura resolver a sua vida da forma que ele acha melhor. E a vida do cristão não pode ser assim. Nós aprendemos que aquele que está no Senhor, o Senhor tem que ter a primazia na sua vida. Nós não podemos agir como se não conhecêssemos o Senhor. Por que despertar em nós o temor? Nós acabamos de ler, né, Jesus, agora há pouco, uma das advertências do Senhor para uma igreja. Se ela não se posicionasse diante das demais pessoas da cidade, o que o Senhor faria com ela? Riscaria o nome dela do livro da vida. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém pode se apresentar diante de Deus em pecado. O próprio Deus, quando Jesus estava atraindo sobre si o pecado da humanidade ali na cruz, o próprio Deus virou as costas, porque Deus não pode contemplar o pecado, e naquele momento ele estava atraindo sobre si todo o pecado da humanidade. Por isso que houve trevas sobre aquele momento, porque o Senhor estava assumindo todo o nosso pecado sobre si. Então, nós precisamos entender, Jesus já fez isso lá na cruz do Calvário. Ele não vai fazer de novo. Agora nós temos que andar em temor, reconhecendo a soberania de Deus, para que quando esses acontecimentos vierem sobre a terra, nós sejamos arrebatados. Esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos conhecimento para que nós não sejamos pegos de surpresa. Vejamos a seguir os eventos que hão de acontecer conforme apresentados no capítulo 4. As passagens parentéticas do Apocalipse. Ninguém, ao estudar o livro de Apocalipse, deve ignorar o que são suas passagens parentéticas.
Nós já vamos falar o que são. São textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, trombetas, taças, na ordem e ocasião em que elas aparecem no livro de Apocalipse. É quando um escrito interrompe sua narrativa para destacar um evento específico. Então, quando o Senhor começa a falar a respeito de uma situação, ele interrompe no meio e começa a falar a respeito de outra para complementar aquela primeira narrativa. E nós vemos isso na Bíblia em alguns casos. No livro de Apocalipse encontramos 7 principais passagens dessa forma. A primeira está lá em Apocalipse 7, de 1 a 17, 2 grupos de redimidos, um de judeus e outro de gentios. O primeiro se acha na terra e o segundo no céu. Então essa é a primeira passagem parentética que nós vamos encontrar no livro da Bíblia, no livro de Apocalipse. A segunda é um anjo com um livrinho e 2 testemunhas. Depois está em Apocalipse 14, de 1 a 20, fala das 7 visões. Do 15, de 1 ao 4, 7 anjos com 7 últimas pragas. O ajuntamento dos reis em Armagedon. A grande meretriz cavalgando numa besta. As 4 aleluias no céu, as bodas do Cordeiro. Então essas são as passagens parentéticas, nós vamos estudá-las no decorrer do nosso estudo. Nós vamos ver como o Senhor ele começa a falar de um assunto, ele interrompe aquele assunto e começa outro, para que um complemente o outro. Então essas são as passagens parentéticas. E no capítulo 4, a visão de Deus e seu trono. A parte epistolar do livro foi precedida da visão de Cristo glorificado. Da mesma forma, a parte profética do livro é precedida de uma visão de Deus no seu trono e uma visão do Cordeiro. A partir do final do capítulo 3, não vemos mais a igreja na terra. As cenas no céu, uma porta aberta e uma voz. Está em Apocalipse 4, de 1 e 2. O arrebatamento de João tipifica o arrebatamento da igreja. É quando João ele recebe do Senhor a visão das coisas que estão acontecendo no céu, e o anjo vem e diz para João, sobe até aqui. Então, está tipificando o arrebatamento da igreja. É quando o anjo toca a trombeta e aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor são despertados e vão de encontro com ele nos ares. Foi o que aconteceu com João. Quando o anjo falou com ele, ele subiu para receber as visões que estavam para ser revelada a ele. Um trono fala de poder e autoridade, e desse trono celestial que emana toda a autoridade. Ele é o ponto central de todo o universo, de toda a criação. Esse trono é o grande trono no qual o Senhor se assentará para julgar todas as nações. Ao estudar Êxodo 28, do 17 ao 20, vemos que as pedras de jaspe, sardônio, eram as primeiras e as últimas, a pedra do peitoral do sumo sacerdote, mostrando que não se trata de trono da graça, mas de trono do juízo. Porque quando o sacerdote ele vestia o peitoral, quando ele se indumentava, era para trazer julgamento sobre o povo de Israel, era para ser juiz. Quando ele ia julgar algumas situações, então ele se vestia com os trajes de sumo sacerdote. Então aqui nós vemos que esses trajes que João fala aqui também é trajes de quem? De um juiz.
daquele que se assenta no trono para julgar todas as coisas. Então, nós aqui entendemos que o período da graça já se findou, a igreja já está com o Senhor. No capítulo 4 em diante, a igreja já está com o Senhor. Ela não experimenta mais os acontecimentos que irão vir sobre a terra. O arco, no versículo 3, demonstra a fidelidade de Deus em sua aliança com o homem, pois o arco foi dado a Noé como sinal da sua aliança com Deus. Está lá em Gênesis 9, de 12 a 17. Quando o Senhor, ele disse para Noé que ele havia se arrependido de ter exterminado todo o homem da face da terra, e que ele não mais faria aquilo por água. E como sinal, ele deu o arco, colocou um arco, que nós conhecemos como arco-íris, né? Mas é o arco da aliança. O arco-íris foi transformado por um historiador em um arco de íris. Íris, uma deusa grega. Então, ela recebeu esse arco, recebeu o seu nome, mas foi os historiadores que colocaram. Para nós, como igreja, esse arco significa arco da aliança. Foi quando Deus fez uma aliança com Noé, de que não mais terminaria com o mundo daquela forma. Os 24 anciãos não são anjos, pois cantavam o cântico da redenção como participantes dela. Esses 24 anciãos, nós, ao estudarmos a palavra de Deus, nós vamos entender que a promessa que o Senhor fez a Abraão, ela se cumpre nos 12 netos de Abraão. É neto ou bisneto? E agora? É bisneto. É bisneto. São os 12 filhos de Jacó. Então, eles são os 12 patriarcas. E no Novo Testamento nós vemos 12 apóstolos. Então, esses 24 anciãos são os primeiros dos 12 patriarcas, junto com os 12 apóstolos. São os 24 anciãos que a Bíblia fala em Apocalipse. Eram santos já coroados com coroas e tronos que são prometidos somente aos salvos e nunca a anjos. Por quê? Porque o anjo, os anjos, quando deixaram de cumprir a sua função nos céus, eles foram expulsos. E para eles não há redenção. Eles estão aguardando o dia do juízo final. Assim como aquele que não se render ao Senhor. Eles só receberão a sua sentença no juízo final. Mas eles já são condenados. Diferentemente de pessoas. Porque nós fomos criados menores com os anjos, menores do que os anjos. Mas nós, por causa do pecado, nós perdemos o direito de viver na presença de Deus. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, como se fosse o nosso sacrifício, então nós recebemos direito novamente de estar na presença de Deus. E por isso que fala que aqui são já os santos, já coroados, os salvos. Os salvos. Os salvos estarão diante do Senhor. Estes são os representantes dos santos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, eu acabei de dizer. Na Jerusalém Celeste, estes estarão como seus fundamentos. Está lá em Apocalipse 21, 12 a 14. Então, os 24 anciãos serão o fundamento da Jerusalém Celestial. Tempestade iminente, que fala no versículo 5 do capítulo 4. Este fala de tempestade, simbolizando os juízos de Deus prestes a cair sobre a terra. Isaías 61, 2, vamos ver?
Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pôr em liberdade a quem? Aqueles que estavam algemados. Libertar aqueles que estão cativos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar esse ano aceitável é falar a respeito da vinda do Senhor para julgar as nações, para que nós possamos nos render a Ele e não passarmos por esse juízo, por esse julgamento. Então o Senhor veio trazer sobre nós libertação. E essa libertação nos é oferecida para que nós possamos recebê-la. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e confessar que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar o homem da condenação. Quando nós temos esse reconhecimento, então nós recebemos também o direito de viver na presença do Senhor na eternidade. E o Senhor, Ele diz aqui em Isaías 61, que o Senhor Jesus começou o seu ministério falando a respeito disso. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não foi isso que ele leu quando ele saiu lá do deserto e foi para a cidade, na sua cidade, pregar, no início do seu ministério? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. As criaturas viventes, está no versículo 6 ao 9. São seres não conhecidos pelos homens. São os mesmos seres da visão de Ezequiel, lá em Ezequiel no capítulo 1, do versículo de 1 a 14, que mais tarde ele veio a saber que eram querubins, Ezequiel 10, 20. Então esses seres viventes são os querubins que assistem diante de Deus o tempo todo. Ailon, treinou o crosop aqui. É bom chamar o universitário, né? Então, esses 4 seres viventes são seres criados por Deus para que residem diante do seu trono lá no céu. Tem Apocalipse 5, do 6 ao 13 e do 7 no versículo 11. Quem são esses seres? São um símbolo de espiritualidade integral. Uma espiritualidade completa. Que são representados de 4 seres. Primeiro, o leão, que simboliza a força, o poder. O novilho, que simboliza o quê? O sacrifício. O homem, a inteligência. E a águia, objetividade. Então, essas são as formas dos 4 seres viventes. O leão, o novilho, o homem e a águia. Simbolizando assim uma espiritualidade completa. Sua adoração fala da santidade de Deus incansavelmente. Todos os que vivem diante do trono têm que viver em santidade. Todos aqueles que querem viver diante da presença de Deus têm que viver em santidade. Ficarão de fora os evolucionistas, do versículo 8 ao versículo 11, do capítulo 4. Não há um evolucionista e nem humanista nessa adoração ao Criador, pois ela é baseada no Deus Trino e também em Deus como o Criador de tudo. Então, aqueles que acham que o homem nasceu de uma ameba, alguns até a gente pensa nisso, né? Mas que foi se evoluindo à medida que o tempo foi passando,
até virar macaco, e depois de virar macaco virou gente, esses não têm entrada no reino de Deus, a não ser que se arrependam e reconheçam que Deus é o Criador de todas as coisas. E que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem possa viver na sua presença. Então, como que Deus iria primeiro fazer do homem uma ameba, para depois fazer dele um homem, à sua imagem? Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Por isso, que nem evolucionista, nem humanista entra no reino de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Há muitas filosofias nos ensinadas como sendo filosofias verdadeiras, mas elas fogem do princípio ditado por Deus para que nós possamos viver. Então nós temos que tomar cuidado com essas filosofias, para que nós não sejamos enganados. Pois os homens preferem adorar a criatura em lugar do Criador. Isso é desde Babel, né? Nós vemos isso. Ao invés de nós nos rendermos ao Senhor, nós queremos primeiro nos render a fulano, a ciclano, reconhecendo que ciclano é melhor do que... É melhor eu falar com o encarregado do que falar direto com o gerente, não é verdade? Numa empresa é assim, primeiro nós queremos alguma coisa, nós vamos no encarregado, sendo que nós temos liberdade para ir até o gerente, de imediato. No reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus nós temos que ir direto ao Pai. Nós temos que ir direto ao representante de Deus, que é o Senhor Jesus. Por isso que ele diz, olha, existem vários caminhos, mas só um caminho é verdadeiro. Há caminhos para o homem que parece que são caminhos de vida, mas o final deles é morte. Por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus falando, tá, gente? Não é eu, não. Eu sou o caminho, Jesus falando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós não conseguiremos entender a Deus e conhecer a Deus se não for através de seu Filho Jesus Cristo. O próprio inventor, né, dessa teoria maluca, que do homem veio de uma ameba, no final dos seus dias, ele morava num sobrado e o quarto dele ficava em cima, no segundo andar. E do lado dele, da casa dele, tinha um chapelão, né? E ali os criados se reuniam para cantar e louvar a Deus. E ele pedia para que toda vez que eles estivessem lá, louvando a Deus, que abrisse a janela do quarto dele para que ele pudesse ouvir a melodia e aquilo trazer descanso para a alma dele, porque ele sentia muitas dores. Enquanto as pessoas estavam louvando lá embaixo, a sua alma tinha paz. Fora daquilo, ele vivia em constante sofrimento. Esse foi o homem que criou a teoria da evolução. No final da sua vida, ele reconheceu o grande erro que ele fez. Ele disse, eu era jovem e tolo. Então nós vemos que o único que pode nos ensinar verdadeiramente a respeito do céu é o próprio Deus, através da vida do seu Filho e através da revelação do seu Espírito. Sem isso, nós não conhecemos o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 5, vemos Jesus assumindo o seu direito de exercer a sua autoridade sobre a terra. A visão do livro selado com os 7 selos e a do Cordeiro. É o capítulo 5 de Apocalipse. A mão direita. O fato do livro estar na mão direita daquele que está sentado no trono aponta para a finalidade e propósito. Qual que é a finalidade e propósito? Apresentar
o livro às pessoas que estão aguardando para receberem ou o galardão ou a condenação. Um livro tem 2 significados. Primeiro, aponta para um testamento ou aliança. O segundo, é o livro do governo de Deus na história. A abertura dos selos nos mostra que o próprio Apocalipse é esse livro. Então, tem 2 significados. Primeiro, é o livro dos testamentos, no qual o Senhor se apresenta a nós como Deus, como Senhor, como libertador, como aquele que se ofereceu em sacrifício para nós recebermos a vida eterna. E o segundo livro, que é o livro da história de toda a humanidade, está contida nesse livro. E nós vemos que, ao abrir esses livros, nós vamos ver que o Senhor começa a condenar a humanidade por causa da vida pregressa, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Os 7 selos são, na verdade, o conteúdo do próprio livro. Assim, podemos dizer que o livro, a redenção e os selos são o livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é composto de redenção e também de condenação. Aqueles que esperam no Senhor receberão a salvação, serão redimidos. E aqueles que desprezarem o conhecimento de Deus, esses então serão condenados. O fato de Cristo ser digno de abrir o livro mostra que sem a redenção a história é um enigma. Sem a redenção, nós não conseguiríamos entender o julgamento de Deus. Sem a redenção, nós não compreenderíamos porque Deus está tão irado contra os homens. Somente através da redenção é que nós temos os nossos olhos espirituais abertos. E podemos então ver e enxergar o porquê Deus está trazendo juízo sobre a sua criação. O livro selado com 7 selos. O selo na Bíblia fala de posse, garantia, proteção, autenticidade e inviolabilidade. Fala da certeza plena de que o conteúdo do livro terá o seu fiel cumprimento. Este é o livro do juízo sobre as nações. Porque quando nós lemos o livro de Esther, nós vemos ali que o rei é enganado por um dos seus oficiais para acabar com o povo judeu. E qual foi a garantia que esse homem tinha desse rei para que o rei não voltasse atrás da sua decisão? O selo do seu anel. Segundo, isso aconteceu também com Daniel. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, foi jogado por quê? Porque o rei não pôde mudar aquilo que ele havia dito. Por quê? Porque ele havia selado com selo real. Então, o juízo que está por trás desse selo não pode ser cancelado. Então, nós vemos aqui justamente isso. O Apocalipse terá o seu fiel cumprimento. Por quê? Porque é o juízo de Deus sobre as nações. E ele está selado com 7 selos. E quem é que pode abrir esses 7 selos?
Somente o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele pagou o preço do nosso resgate. E Ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, no qual Ele recebe o direito também de julgar todas as coisas. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 5, do versículo 8, que fala que Ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Então, esse julgamento de que vem sobre os homens é certo. Não se achou ninguém digno. Está em Apocalipse 5, de 2 ao 7. A Nova Aliança é um livro que aborda a redenção e o propósito de Deus para a igreja, Israel, o mundo e o universo. Então há uma... Obrigado, meu irmão. Não achar ninguém digno significa que não havia ninguém apto para desvendar o mistério do propósito de Deus e realidade da redenção. Nós vemos que Deus deixou um símbolo de redenção até na plenitude dos tempos, quando seu Filho se manifestou. Mas esse símbolo não aperfeiçoava e não removia pecado. Ele simplesmente cobria o pecado durante um ano. No outro ano, a pessoa tinha que ir lá renovar esse pacto novamente. Diferente do Filho de Deus. O Filho de Deus veio e cumpriu em si, se fazendo sacrifício pela humanidade. Então, o sacrifício dele foi perfeito. Por quê? Porque o sangue dele não tinha pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não foi concebido por homem. Os títulos aqui usados são messiânicos, vinculam a obra de Cristo às profecias do Antigo Testamento. Lá em Gênesis, né, depois nós vamos ler em casa, né? O leão simboliza a majestade, a realeza, a soberania e a soberana do Messias, o conquistador, a majestade e soberana do Messias conquistador. Então, o leão da tribo de Judá. O cordeiro simboliza o Messias sofredor, aquele que se ofereceu como sacrifício para com o seu sangue remover os pecados do mundo. Está lá em Isaías 53, 1, em 1 João 1, do 7 a 9. Os 7 chifres, os 7 olhos e os 7 espíritos refere-se a Deus na sua totalidade, onisciência, onipresença e onipotência de Cristo. Mateus 28, 18. Fala da plenitude de vida divina, pois sabemos que o Espírito Santo é um e não 7. Efésios 4, 4. Vamos ler Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito. Há um só Deus. Aqui mostra que esses 7 olhos são a totalidade de Deus, são a onisciência de Deus, a onipresença e onipotência de Deus. É Deus na sua totalidade, mas Deus é um. Assim como o Filho é um e o Espírito Santo é um. A adoração feita no céu. Com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos na Bíblia é comparada a incenso. É quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos suplicando o favor de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas orações são como incenso, que sobe até o Senhor.
novo cântico. É o cântico de louvor do Cordeiro, que pela morte e ressurreição se tornou a cabeça de toda a criação. Hebreus 5, de 7 a 9. Eu acho que eu já citei esses versículos agora há pouco falando. Onde nos constituiu reino e sacerdotes para Ele. O louvor e a adoração são contínuas diante de Deus e do seu Cordeiro. Toda a criação, anjos, anciãos e os 4 seres viventes adoram a Deus e seu Cordeiro. Quando o Cordeiro toma o livro, todos cantam e proclamam com grande voz que Ele é o único digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. É que Ele é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Esse é o canto que se cantava no céu, no dia que João teve a visão do Senhor assentado no seu trono, com o livro nas mãos. Os 7 selos. Os primeiros 4 selos referem-se ao mistério dos cavalos proféticos do Apocalipse. Serão 4 potestades extraordinárias que se manifestarão com força total no final dos tempos. O primeiro selo, o cavalo branco e seu cavaleiro. Alguns estudiosos das Escrituras encontram aqui uma representação do anticristo. Está lá em Mateus 24:15. Na visão do primeiro cavalo branco, o seu cavaleiro é visto na terra. Se ele se manifestará no início da tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, este cavaleiro não pode ser o Senhor Jesus, o Cristo. Por quê? Este é quem abre o selo, o qual sai o cavalo e seu cavaleiro. Alguns acham que esse cavalo branco e seu cavaleiro é o Senhor Jesus. Está errado. Jesus não pode, apesar de ser Deus, ele não faz as duas funções. Ele abre o livro, ele abre o selo, tira o lacre do selo. E aparece quem? A potestade do cavalo branco. Ao estudar o livro de Apocalipse, nós vamos ver que esse é o anticristo. Ele vem trazendo uma falsa paz durante os 3 anos e meio de tribulação. Os 3 primeiros anos e meio de tribulação, ele vem trazer uma falsa paz. Ele vem trazer uma falsa religiosidade. E isso vai enganar muitos serão enganados. Mas ele não é o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é aquele que está sentado no trono, abrindo os selos. Então, o cavalo branco, ele vai se manifestar nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, onde ele fará aliança com Israel, ele prometerá unificar todas as nações através de uma falsa religião e enganará muitos. Jesus, aquele que tem todo o poder e aquele que, mesmo tendo todo o poder, se oferece em sacrifício para resgate da humanidade. Então ele toma a forma de cordeiro. Por isso que nós temos acesso ao Senhor hoje, por causa do seu sacrifício. O cordeiro que foi imolado. Não é assim, quando Adão peca, o que o Senhor faz? Ele pega um cordeiro, imola o cordeiro e faz roupa,
da pele do cordeiro para o homem, e o sangue do cordeiro é para que Deus não se irasse contra Adão e Eva por causa do pecado. Então, assim, da mesma forma, Jesus como cordeiro, ele se ofereceu em sacrifício para que com o seu sangue pudesse nos purificar de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para que nós pudéssemos ser livres da condenação. Então, quando ele está abrindo, quando fala do livro, João chora. Se você for ler o capítulo, você vai ver que João chora muito, porque ele não via ninguém capaz de abrir o livro. Porque não tinha homem capaz que fosse com tamanha autoridade para abrir o livro. Aí os anciãos dizem para ele: não chore, porque o Cordeiro venceu. E ele tem autoridade para abrir os 7 selos. Então, nós vemos que Jesus recebeu essa autoridade. Inicialmente, conduzindo o cavalo branco, simbolizando a paz e justiça, ele virá com promessas de harmonia, entendimento e prosperidade para todos. Esses regimes, políticos que nós vemos hoje, tentando unificar todas as nações, estão trabalhando para quê? Justamente para isso. Uma só moeda, acabar com aquilo que nós achamos bom, acabar com o visto de entrada nos países, Hoje, com um documento, a pessoa ela viaja o mundo todo sem ter que carimbar sua entrada no país, pedindo autorização para entrar. É isso que é a promessa desse governante. Prosperidade para todos. Acabar com a pobreza, Ele levantará a bandeira dos direitos humanos, igualdade e privilégio para todos. Nós temos que ficar percebidos, tá? Porque a astúcia de Satanás é muito grande. E na aula passada eu falei que ele é muito mais perigoso quando ele atua como anjo de luz do que como o próprio demônio. E ele, como anjo de luz, tem enganado muitos. Entretanto, logo ele mostrará o perfil do seu caráter, hostil, que a Bíblia registra como egoísta, avarento, presunçoso, soberbo, cruel, profano, caluniador, hipócrita, mentiroso e sem afeto natural. Essas são as características verdadeiras do anticristo. O segundo selo, o cavalo vermelho. A cor de cada cavalo simboliza a missão do seu cavaleiro que o conduz. O vermelho é a cor do sangue, portanto, o segundo cavalo representa a guerra que trará grande destruição. Os 2 primeiros selos, cavalo branco e vermelho, dão início à última semana de Daniel. Terá início ao princípio das dores mencionadas por Jesus. A paz prometida e garantida pelo anticristo começa a desaparecer do mundo inteiro. É quando aparece o cavalo vermelho e seu cavaleiro. Enquanto a potestade do cavalo branco proclama uma falsa paz, a potestade do cavalo vermelho maneja sua espada, matando a todos que estiverem em seu caminho. Assim como aconteceu no cerco de Judá, no tempo do rei Josafá, em que as pessoas destruíram-se entre si. Vamos ver lá em 2 Crônicas 20, 23, que é quando esses 2 povos estavam pelejando contra Israel.
Josafá era um rei de Jerusalém. E esses dois povos se uniram para guerrear contra Israel. E foi mudada a sorte deles. O Senhor mudou a visão deles e eles destruíram-se. Ao invés de destruir Israel, destruíram-se. Então é isso que vai acontecer. Quando eles se reunirem para destruir o povo de Deus, Deus então mudará a sua sorte, a sorte do seu povo, e eles destruirão entre si. Isso acontecerá em uma escala mundial nos dias proféticos do cavalo vermelho. O terceiro selo. O cavalo preto e a sua potestade simbolizam a fome. Lamentações 4, 8 e 9. O cavalo preto e a sua potestade simbolizam que é a fome, e ela virá sobre a terra. E as pessoas se definharão. Essa potestade controlará toda a comida e qualquer tipo de alimento sobre a terra. A balança nas mãos dessa potestade, que conduz o cavalo preto, indica profeticamente juízo, peso, medida e julgamento. Esta balança estará focada na comida, que é a necessidade básica de todo ser humano. Está lá em Ezequiel 6, 11 e 12. Passo a passo, o quadro profético vai se formando. A fome será um instrumento de juízo permitido por Deus neste tempo. O quarto selo, o cavalo amarelo. Este cavalo será o último das visões que João tem dos primeiros 4 selos. Ele representa a destruição, o cessar da vida, o aniquilamento, ou seja, representa a morte. Os cavalos anteriores, o branco, o anticristo, com astúcia diabólica, vestido de uma capa religiosa, provocará a destruição de milhões de pessoas. E o cavalo vermelho promoverá a guerra universal com a sua espada, destruindo tudo. Logo em seguida, o cavalo preto vem provocando a fome por toda a terra. Finalmente, o cavalo amarelo vem trazendo a morte que cobrirá o mundo todo. Está Hebreus 9, 27. O escritor de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo de Deus. Aqui, o cavalo amarelo, quando traz a morte, ele traz também o juízo de Deus sobre aqueles que morreram e sobre aqueles que ficarão também na tribulação. Essa potestade com a cor amarela, pálido, provocará uma devastação universal, matando 1/4 da humanidade. O mundo contemplará a morte de bilhões de seres humanos. O quinto selo. O quinto selo representa todos os que forem mortos por não negarem o nome de Jesus. O que nós podemos entender nesse quinto selo? Mesmo depois do arrebatamento da igreja, o Senhor ainda dá oportunidade de salvação para os homens. Como? Quando a grande tribulação vier, ele terá que negar aquilo que está acontecendo, né? Ele vai ter que não aceitar a marca da besta. Ele não receberá, para ser salvo, ele não deve receber a autoridade da besta, não deve reconhecer a besta como Deus. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil.
Mas muitos daqueles que conheciam a Deus e que não levavam uma vida de santidade, que não subiram no arrebatamento da igreja, ainda estarão sobre a terra. E muitos, a Bíblia fala que são multidões, eles vão ser mortos porque não aceitaram a marca da besta. Então o quinto selo fala a respeito desses, que foram mortos por não negarem o nome do Senhor. Diferente, da primeira vez que o Senhor veio. Quem morreu foi o Senhor. Jesus veio primeiro, se ofereceu em sacrifício. Agora, você que tem que ser o sacrifício para você ser salvo. Muito mais difícil por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai subir com a igreja. Então agora, é tudo por esforço natural. E com a presença do Espírito já é difícil, imagina sem. O sexto selo. O sexto selo é a resposta de Deus ao clamor dos santos martirizados. Eu estou pressupondo que vocês estão lendo o livro de Apocalipse, tá? Para ter aula. Porque, para entender o que eu estou falando a respeito dos selos, vocês têm que ler para saber o que o selo está dentro do contexto. Igual o sexto selo é a resposta de Deus ao clamor dos santos martirizados. O Senhor, ao que nós estamos lendo Apocalipse, nós vamos ver que eles estão clamando até quando o Senhor vai ver a maldade desse povo e não vai julgar os seus santos, a morte dos seus santos. Então eles clamam a Deus. Esses são aqueles que foram martirizados por causa da palavra de Deus, que não aceitaram a marca da besta e não aceitaram a sua autoridade. Então esses se tornaram o quê? Mártires. Ele marca o começo das calamidades sobrenaturais da grande tribulação. Este selo representa a assolação e devastação mundial. O sexto selo, portanto, é uma advertência e um sinal do juízo de Deus sobre a terra. Capítulo 7. Os salvos da grande tribulação. O capítulo 7 todo do Apocalipse é a primeira passagem parentética deste livro. Na cena parentética, vemos dois grupos de redimidos, um judeu e outro gentil. O primeiro grupo achava-se na terra e o segundo no céu. Vimos que o sexto selo é uma advertência de Deus a respeito da tribulação que está vindo. Mas antes disso ocorrer, Deus selará os seus escolhidos de Israel. Os 144 mil selados de Israel. Quem são? Os 4 anjos, os 4 cantos da terra e os 4 ventos. São os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, de onde surgem os 4 ventos, que são os juízos de Deus sobre toda a terra. Então o juízo de Deus vai vir de todos os lados. Não tem para onde fugir. O juízo de Deus vem de todos os lados. O selo do Deus vivo. Este selo é a proteção divina mediante a inscrição do nome de Cristo e do Pai nas frontes desses redimidos. Então, os 144 mil que estarão testemunhando aqui na terra, eles receberão o nome de Jesus
e também o nome de Deus nas suas frontes. Para quê? Para que eles não sofram das pragas que estão vindo sobre a humanidade. Esses são os 144 mil selados. Esses são os judeus salvos e preservados na terra durante a tribulação para testemunho de Cristo sobre toda a terra em lugar da igreja. Porque hoje o responsável por anunciar a salvação é a igreja. A igreja é responsável por levar pessoas ao arrependimento e ao conhecimento de Jesus. Depois do arrebatamento, o Senhor separa para eles 144 judeus, 144 mil judeus. E esses 144 mil judeus irão testemunhar de Cristo para toda a terra. Eles serão testemunhas. Se a gente for entender por quê a igreja é a graça. Você recebe o evangelho da salvação através da graça, através do sacrifício de Jesus na cruz. Você recebe a salvação. Aqui, os judeus pregam a salvação, mas através da morte. Você tem que morrer. Porque se você receber a marca da besta, você será condenado eternamente. É o evangelho de esforço próprio. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer. A graça Jesus já fez. Agora não, agora você tem que fazer. Você tem que negar, é aquilo que Jesus disse. Negar a si mesmo e tomar a cruz. Tomar a cruz é morrer. É reconhecer que a salvação foi nos oferecida, nós não a aceitamos pela graça, e agora nós quisermos ser salvos, nós temos que aceitar pelo sacrifício. Então, esses 144 mil irão testemunhar a respeito da salvação, mas através do sacrifício pessoal. Omissão de duas tribos. Dan e Efraim são omitidos por causa da sua idolatria e imoralidade. Quando nós vamos ver as 12 tribos de Israel, nós vamos ver que duas tribos aqui o Senhor não menciona o nome deles, que é a de Dan e de Efraim. Por que o Senhor cortou esse povo? Por causa da idolatria. Dan, quando foi tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles, ele estava caminhando e passou numa casa onde um homem tinha uma imagem, e o homem tinha contratado um sacerdote para ser o seu mentor, aquele que abençoaria a sua casa. E Dan, passando, viu aquela situação, viu aquele homem, o sacerdote com a estola sacerdotal, e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu fui contratado para ser sacerdote desse homem. Ele falou: não, vem conosco, é melhor você ser pai de uma tribo inteira do que ser pai só de uma família. Pegaram, levaram a imagem de adoração daquele homem, pegaram a roupa de sacerdote, e o sacerdote levaram para eles. Então eles levantaram para si um altar de idolatria. Por causa disso eles foram cortados. Efraim da mesma forma. Efraim também foi cortado por causa da idolatria, da imoralidade.
Os danitas, eles roubaram o ídolo de Mica e subornaram o moço sacerdote, fazendo assim sua tribo inteira idolatrar um ídolo que antes era só do Mica. Só uma família que adorava aquela. E o Mica ainda não era judeu, ele era daquela terra. E Efraim, Dan e Efraim não foram diferentes, né, um do outro. Os dois se prostituíram. Apesar da omissão de Dan e Efraim, o total das tribos continuam sendo 12. Porque se nós formos ver, são 12 mil de cada tribo. São 144 mil, são 12 tribos. O segundo grupo de redimidos. A grande multidão inumerável. Essa multidão são os redimidos de todas as nações, através de todas as gerações. São os inumeráveis e formam a igreja. Com palmas nas mãos. Este é o símbolo de vitória. Eles venceram e João os viu no céu. Esses aqueles que não aceitam a marca da besta, nós vamos ver que é uma multidão inumerável. Aqui fala, né? Eles são aqueles que não se renderam ao anticristo. E com palma nas mãos, este é o símbolo de vitória. Eles venceram e receberam do Senhor o galardão. As 7 trombetas do juízo, capítulo 8. O 7º selo é composto de 7 trombetas. Alguns pensam que as 7 trombetas sucedem aos 7 selos. Mas, na verdade, as trombetas são o conteúdo do 7º selo. A 7ª trombeta inclui as 7 taças ou flagelos. A 7ª trombeta encerra esta era e introduzirá o reino, o novo céu e a nova terra. Silêncio no céu. O silêncio no céu, por cerca de meia hora, indica solenidade. Indica também que nenhuma mulher vai ser salva, né? Só homem. Não tem mulher que consegue ficar meia hora com a boca fechada, não é verdade? É brincadeira, viu, irmãos? É brincadeira. Mas o silêncio no céu indica o quê? Solenidade. Eles estão aguardando algo acontecer. É a era da tolerância, está para ser mudada. Acabou. Aqueles que deveriam ser salvos já foram. Agora começa a era do julgamento de Deus sobre as nações. Ao iniciar o primeiro toque da primeira trombeta, Deus dá início a uma nova era, a ira de Deus. O céu se torna em silêncio para indicar que algo grave está para acontecer. A primeira trombeta. Foram lançadas à terra saraivas de fogo e sangue. 1/3 da terra foi destruída. Esses são todos julgamentos espirituais, tá, gente? Isso vem de maneira sobrenatural, isso não é natural. Então,
começa a cair do céu, saraivas de fogo e sangue. A segunda trombeta. O julgamento sobre o mar. Mais uma vez vemos algo caindo do céu. Mas pode se tratar também de alguma erupção vulcânica, né? Porque nessas ilhas nós sempre vemos, né, aquelas ilhas inertes que foi gerada por causa de uma erupção vulcânica. Então pode ser também que ela venha a voltar à ativa. O fato é que a terça parte dos animais marinhos morrerá, assim como as embarcações também serão destruídas. A terceira trombeta. O juízo aqui é sobre os rios e as fontes de águas. A água, ela se tornará escassa, tornando a vida na terra insuportável. A quarta trombeta. Haverá trevas sobre a terra, 1/3 do sol, lua e estrelas, que deixarão os habitantes da terra apavorados. Elas perderão o seu brilho. Então, as trevas vão tomar conta da terra. As primeiras 4 trombetas atingem diretamente a natureza, não a humanidade. A águia é o símbolo de julgamento, de vingança e ação de Deus sobre os homens. E antes de tocar a 5ª trombeta, uma águia no céu anuncia com grande voz 3 ais, que são as últimas trombetas. Está na hora? Então vamos ao intervalo. Então. 6? Então vamos continuar. Eu sou Caxias. Então vamos lá. O capítulo 9 fala da 5ª e a 6ª trombetas. Este capítulo dá continuidade à sequência das trombetas de juízo. Ao soar a 5ª trombeta, o inigualável enxame de gafanhotos gigantes e infernais invade a terra e durante 5 meses atormenta os homens, menos o grupo que recebeu o selo de Deus. Eles ferroam como escorpiões. Na Bíblia, os escorpiões simbolizam demônios. Está lá em Lucas 10:19. Vamos ver? O que Jesus ele fala aqui a respeito dos demônios. Ele coloca como escorpiões, como demônios na Bíblia. Então aqui eles ferroam como escorpiões. Eles invadem a terra. Eles, ao invés de invadirem plantações, que seria o normal do gafanhoto, né? Nós que trabalhamos na terra, de vez em quando a gente sofre com algumas situações. Nós não temos gafanhoto aqui em Rondônia, mas temos uma tal de cigarrinha que é desse tamanhozinho assim, ó. Ela acaba com o pasto. Ela acaba com a vida verde de um pasto. E os escorpiões são da mesma forma, eles dão na agricultura, os gafanhotos, eles são da mesma forma, eles dão na agricultura, eles consomem com a agricultura toda. Uns 2, 3 anos atrás, nós tivemos uma preocupação, né, no sul do Brasil, que os gafanhotos vieram até na divisa com o Brasil, mas não entraram. Chegaram só na fronteira ali e voltaram. Nós não sabemos o motivo que eles terem voltado, mas voltaram. A preocupação era, porque se eles viessem no sul, eles acabariam com o plantio, com as lavouras. Mas o Senhor foi misericordioso com o Brasil e elas não vieram para o Brasil. Então, a destruição que eles causam. Aqui, esses gafanhotos, eles não atacam as plantações.
Eles não atacam nada verde. Só seres humanos. Hã? Não, só para tormento. A Bíblia fala que nesses dias, nesse grande tormento, muitos vão querer morrer, mas a morte vão fugir deles. Eles não vão morrer, eles vão passar por esse tormento. Não tocam na erva verde como os escorpiões normais, mas somente nos homens. E tem sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome é Abaddon ou Apolion. Esses dois anjos ainda estão presos, eles ainda não foram soltos. São demônios que estão presos por causa da sua maldade. Eles ainda estão presos. Eles vão ser soltos por um breve período de tempo, mas também para receber a sentença do julgamento de Deus sobre eles. Portanto, as últimas 3 trombetas não são naturais, e sim sobrenaturais. Os homens, eu acabei de dizer, os homens desejarão a morte, mas ela fugirá deles. Amém? Vamos dar um intervalozinho?